Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, a gente já trouxe a informação do Dantas e a gente vai falar sobre outra movimentação do Atlético em relação à montagem do seu elenco, podemos dizer assim. A gente vai falar também sobre mais uma situação envolvendo zagueiro. Hoje, na minha visão, o principal zagueiro do Clube Atlético Paranaense, que é o Carlos Teran. Lembrando, essa informação sai em primeira mão, de forma exclusiva no nosso grupo de membros. Se você ainda não é membro do canal 3 Pontos, por apenas R$5, você me ajuda muito a seguir produzindo conteúdo aqui e você ainda recebe esse tipo de informação despretensiosamente. De repente, seu celular toma informação exclusiva, então conto com vocês, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e vamos falar um pouquinho sobre a situação do Carlos Teran. Vamos primeiro para a informação, depois a gente vai para a opinião. Eu gosto bastante dessa dinâmica. Informação: Teran tem contrato até o fim do ano com o Atlético, beleza? Um jogador que chega com uma certa desconfiança, não fizeram um contrato muito longo, até por uma questão médica. Não saberiam se o Teran, apesar da qualidade que tem, conseguiria ter uma sequência mediante a tudo que ele não vinha conseguindo entregar lá na Liga Americana, lá na MLS. Show de bola? Show de bola. A partir disso, o Atlético fez um contrato mais curto. A questão é que o Teran chegou, o Teran deu uma ótima resposta, o Teran se tornou o principal zagueiro do Atlético e aquele olhar de desconfiança, ele já muda um pouco. Ele não é mais um olhar tão desconfiado, ele passa a ser um olhar de certeza. Então o Atlético, sabendo que tem até uma cláusula de renovação no contrato do Teran, ele procura o Teran para buscar além dessa cláusula, podemos dizer assim. Que o Atlético consiga ativar essa cláusula naturalmente por um cenário de proteção, mas que o clube consiga renovar por um tempo maior, por uma longevidade maior, e para o Teran se bancar como o principal zagueiro do Atlético Paranaense para os próximos anos. Isso aí eu não vou ter nenhuma dúvida. O Teran é um jogador que, agora entrando no cenário da opinião, né? O Teran é um jogador, cara, que o teto a gente ainda não conhece. A realidade é essa. Porque a gente avalia muito olhando o passado do jogador, né? E assim, o passado do Teran acaba sendo muito prejudicado pela sequência de lesões. E parece que o Teran encontra no Atlético um lugar que ele consegue se manter saudável por mais tempo. E aí a gente para de falar de lesão e começa a falar um pouquinho mais sobre campo e bola. E falando sobre campo e bola, aí que o Teran ele vê um teto altíssimo para ele alcançar. A Colômbia, que vem revelando zagueiros de um ótimo nível nos últimos tempos, Davinson Sanches, o Lucumi, que é o zagueiro do futebol italiano, joga pelo Bolonha, que eu gosto bastante, tem ali no Teran um perfil muito parecido. Um zagueiro muito alto, um zagueiro muito forte, de muita imposição física, mas isso não transforma o Teran num zagueiro duro, muito pelo contrário. O Teran tem boas características de mobilidade, é um zagueiro que é o jogador com maior capacidade de dar sprints no time do Atlético, é um jogador muito veloz, é um jogador que tem muito a capacidade da imposição física em duelos, seja por cima, seja por baixo. No alto é um jogador difícil de vencer, mas por baixo também não é fácil você acabar superando o Teran. Então, no final das contas, a gente está falando de um contexto, de um cenário, de um zagueiro que eu quero vida longa no Atlético, assim. É muito difícil você falar, e esse é o ponto fraco do Teran. Mas os pontos fortes do Teran acaba sendo muito fácil de você constatar. E eu sempre falei isso para vocês. Ou o Atlético é criativo no mercado para trazer um zagueiro de alto nível, ou o Atlético não teria condição, porque trazendo um zagueiro no mercado acaba sendo muito caro. E o Carlos Teran foi um zagueiro até num preço razoável, até numa condição de valor razoável. E no final das contas, esse valor do Teran ele foi se justificando ao longo do tempo, e hoje eu já considero o Teran uma contratação barata. E você ainda teve o benefício no cenário do Teran, que é um cenário do Teran que encontrou um ótimo companheiro muito rápido, que é a questão do Arthur. Eu tenho sempre essa teoria muito clara. Para um jogador como o Teran brilhar, você precisa ter ao lado dele um ótimo companheiro, e acho que se complementam muito bem. O Teran mais físico, o Arthur mais móvel, mais técnico, o Teran mais positivo no jogo aéreo, o Arthur com mais capacidade de construção. Então você vai vendo as pecinhas se encaixarem, e você tem uma zaga jovem, você tem uma zaga de projeção, de um teto muito alto, e uma zaga que um vai amadurecendo junto com o outro. Um vai se estabelecendo junto com o outro, um vai se bancando junto com o outro.
E nisso o Atlético só ganha. E nisso o Atlético só cresce, e nisso o Atlético só melhora. A sua zaga, que foi um setor frágil durante muito tempo. Se a gente botar na ponta do lápis quanto o Atlético sofreu em relação à zaga nas últimas temporadas, a gente vai ver que Kaique Rocha, Matheus Gamarra, Matheus Felipe, Nico Hernandes, Pedro Henrique e tantos outros não conseguiram dar conta da maneira que o Teran e que o Arthur estão dando conta. E o Teran, que é o grande ponto central desse vídeo, dá pra dizer que vem fazendo algo muito positivo, que é começar uma Série A se provando um jogador realmente de Série A. Eu tinha muito receio em relação ao que seria essa transição do Teran. E eu tinha muito receio em relação ao que seria esse momento de sair de uma Série B e chegar numa Série A. E o Teran se mostra dominante. Todos os jogos do Teran até agora foram muito bons. Então que o Atlético saiba valorizar o Teran para não perder o melhor zagueiro que passou pelo clube em muito tempo. E pensando até em projeção, e projeção de venda, que a gente não vai ser hipócrita aqui e falar que o Atlético não tem interesse em negociar os jogadores por um bom valor. O Teran é um jogador que tem potencial de ir para uma Liga Europeia. Pelo perfil que tem, pelo desempenho que vem tendo, pela capacidade técnica que tem. Então, no final das contas, eu sou um grande entusiasta dessa vida longa do Teran com a camisa do Atlético, mas eu entendo que é um jogador especial, um dos mais especiais que a gente tem no elenco. E aí a gente vê como, quando o Atlético acerta na prospecção de jogadores, no scout, as coisas elas acabam funcionando da melhor maneira possível, né? Porque se você for botar na ponta do lápis, o Teran é um jogador que, cara, o clube pescou ali onde ninguém imaginava. Era até difícil encontrar imagens do Teran antes dele chegar no Atlético e acaba dando uma resposta muito boa, acaba dando uma resposta muito positiva. Então, exaltar aqui o movimento que o Atlético fez no mercado e estimular, cara. Vai no Envigado, vai em clubes que são conhecidos por revelar jogadores, porque vai ter sempre gente boa, se o clube estiver disposto a desenvolver. Talvez o desenvolvimento que o Atlético tenha feito com o Teran não tenha nem sido um desenvolvimento técnico. Talvez o principal desenvolvimento que o Atlético tenha feito com o Carlos Teran tenha sido um desenvolvimento físico. Eu acho que esse é um ponto muito legal pra gente exaltar. Como o Atlético, em questão de departamento médico, vem trazendo estabilidade para jogadores que não venham conseguindo ter uma sequência. Como é o caso do Teran, como é o caso do Gabriel Rufi, que era um jogador que estava passando quase por uma aposentadoria antes de chegar no clube. Então, assim, é um sentimento que a gente está indo por um caminho de... É um sentimento que a gente está indo por um caminho de um grande acerto para tentar manter o Teran. E até pensando, putz, na venda do Arthur, mas aí já está chegando o Dantas. Então, você mantém um ciclo baseado no Teran, como foi, por exemplo, o ciclo do Thiago, né? O Thiago era o nosso principal zagueiro e a gente vinha rodando os nomes que cercavam ele ali. Mas você tinha confiança no Thiago, você pode ter confiança no Teran, mesmo com essa possibilidade iminente de futebol internacional, de uma possível venda, mas o Teran acho que tem tudo para ser o pilar da zaga para os próximos anos do nosso Furacão. Valeu? Tamo junto, é nóis, forte abraço, tchau, tchau.